Volte ao mundo encantado de Wonderland com Alice através do espelho 2016, a sequência visualmente deslumbrante de Alice no País das Maravilhas. Dirigido por James Bobbin, esta aventura acompanha Alice enquanto ela viaja no tempo para salvar o Chapeleiro Maluco, descobrindo segredos, amizade e o verdadeiro valor do tempo ao longo do caminho. Alice através do espelho é um filme de aventura e fantasia de 2016, dirigido por James Bobbin e produzido por Tim Burton, servindo como sequência de Alice no País das Maravilhas, 2010. Inspirado de forma livre no romance Through the Looking Glass, de Lewis Carroll, continua as aventuras surreais e encantadoras de Alice Kingsley em Wonderland. O filme reúne Mia Wasikowska como Alice, Johnny Depp como o Chapeleiro Maluco, Helena Bonham Carter como a Rainha Vermelha e Anne Hathaway como a Rainha Branca, enquanto apresenta Sacha Baron Cohen como Tempo, uma criatura meio humana, meio relógio. Visualmente, o filme é um espetáculo deslumbrante, repleto de cenários imaginativos, efeitos visuais incríveis e cores vibrantes. Ele mantém o charme excêntrico do primeiro filme, mas foca mais em tempo, família e perdão, ao invés de apenas uma fantasia de amadurecimento. A história acompanha Alice retornando ao Wonderland através de um espelho mágico. Ela descobre que o Chapeleiro Maluco perdeu sua essência ao acreditar que sua família, há muito perdida, ainda poderia estar viva. Para salvá-lo, Alice precisa viajar no tempo usando um dispositivo chamado Cronosfera, encontrando versões mais jovens de personagens conhecidos e aprendendo segredos sobre seu passado. Embora o filme tenha sido criticado por um enredo mais fraco e problemas de ritmo, os fãs apreciaram os temas emocionantes de amizade, segundas chances e lidar com o luto. A atuação de Johnny Depp como Chapeleiro Maluco recebeu opiniões mistas, mas a interpretação de Sacha Baron Cohen como Tempo foi amplamente elogiada por trazer humor e profundidade à narrativa. Alice através do espelho 2016 é uma sequência fantástica e visualmente rica que expande a mitologia de Wonderland com temas de tempo, perdão e amizade. Embora não tenha alcançado o sucesso crítico ou de bilheteria de seu antecessor, continua sendo uma aventura de fantasia emocionante, com atuações marcantes e visuais memoráveis, especialmente para os fãs do estilo gótico de Tim Burton. Mesmo que a história tenha momentos mais fracos, Alice através do espelho encanta com visuais incríveis, personagens imaginativos e temas emocionantes de família, perdão e segundas chances. É uma jornada mágica que vale a pena para os fãs de Wonderland e aventuras de fantasia. Volte ao mundo encantado de Wonderland com Alice através do espelho 2016, a sequência visualmente deslumbrante de Alice no País das Maravilhas. Dirigido por James Bobbin, esta aventura acompanha Alice enquanto ela viaja no tempo para salvar o Chapeleiro Maluco, descobrindo segredos, amizade e o verdadeiro valor do tempo ao longo do caminho. Alice através do espelho é um filme de aventura e fantasia de 2016, dirigido por James Bobbin e produzido por Tim Burton, servindo como sequência de Alice no País das Maravilhas, 2010. Inspirado de forma livre no romance Through the Looking Glass, de Lewis Carroll, continua as aventuras surreais e encantadoras de Alice Kingsley em Wonderland. O filme reúne Mia Wasikowska como Alice, Johnny Depp como o Chapeleiro Maluco, Helena Bonham Carter como a Rainha Vermelha e Anne Hathaway como a Rainha Branca, enquanto apresenta Sacha Baron Cohen como Tempo, uma criatura meio humana, meio relógio. Visualmente, o filme é um espetáculo deslumbrante, repleto de cenários imaginativos, efeitos visuais incríveis e cores vibrantes. Ele mantém o charme excêntrico do primeiro filme, mas foca mais em tempo, família e perdão, ao invés de apenas uma fantasia de amadurecimento. A história acompanha Alice retornando ao Wonderland através de um espelho mágico. Ela descobre que o Chapeleiro Maluco perdeu sua essência ao acreditar que sua família, há muito perdida, ainda poderia estar viva. Para salvá-lo, Alice precisa viajar no tempo usando um dispositivo chamado Cronosfera, encontrando versões mais jovens de personagens conhecidos e aprendendo segredos sobre seu passado. Embora o filme tenha sido criticado por um enredo mais fraco e problemas de ritmo, os fãs apreciaram os temas emocionantes de amizade, segundas chances e lidar com o luto. A atuação de Johnny Depp como Chapeleiro Maluco recebeu opiniões mistas, mas a interpretação de Sacha Baron Cohen como Tempo foi amplamente elogiada por trazer humor e profundidade à narrativa. Alice através do espelho 2016 é uma sequência fantástica e visualmente rica que expande a mitologia de Wonderland com temas de tempo, perdão e amizade. Embora não tenha alcançado o sucesso crítico ou de bilheteria de seu antecessor,
continua sendo uma aventura de fantasia emocionante, com atuações marcantes e visuais memoráveis, especialmente para os fãs do estilo gótico de Tim Burton. Mesmo que a história tenha momentos mais fracos, Alice através do espelho encanta com visuais incríveis, personagens imaginativos e temas emocionantes de família, perdão e segundas chances. É uma jornada mágica que vale a pena para os fãs de Wonderland e aventuras de fantasia. Volte ao mundo encantado de Wonderland com Alice através do espelho 2016, a sequência visualmente deslumbrante de Alice no País das Maravilhas. Dirigido por James Bobbin, esta aventura acompanha Alice enquanto ela viaja no tempo para salvar o Chapeleiro Maluco, descobrindo segredos, amizade e o verdadeiro valor do tempo ao longo do caminho. Alice através do espelho é um filme de aventura e fantasia de 2016, dirigido por James Bobbin e produzido por Tim Burton, servindo como sequência de Alice no País das Maravilhas, 2010. Inspirado de forma livre no romance Through the Looking Glass, de Lewis Carroll, continua as aventuras surreais e encantadoras de Alice Kingsley em Wonderland. O filme reúne Mia Wasikowska como Alice, Johnny Depp como o Chapeleiro Maluco, Helena Bonham Carter como a Rainha Vermelha e Anne Hathaway como a Rainha Branca, enquanto apresenta Sacha Baron Cohen como Tempo, uma criatura meio humana, meio relógio. Visualmente, o filme é um espetáculo deslumbrante, repleto de cenários imaginativos, efeitos visuais incríveis e cores vibrantes. Ele mantém o charme excêntrico do primeiro filme, mas foca mais em tempo, família e perdão, ao invés de apenas uma fantasia de amadurecimento. A história acompanha Alice retornando ao Wonderland através de um espelho mágico. Ela descobre que o Chapeleiro Maluco perdeu sua essência ao acreditar que sua família, há muito perdida, ainda poderia estar viva. Para salvá-lo, Alice precisa viajar no tempo usando um dispositivo chamado Cronosfera, encontrando versões mais jovens de personagens conhecidos e aprendendo segredos sobre seu passado. Embora o filme tenha sido criticado por um enredo mais fraco e problemas de ritmo, os fãs apreciaram os temas emocionantes de amizade, segundas chances e lidar com o luto. A atuação de Johnny Depp como Chapeleiro Maluco recebeu opiniões mistas, mas a interpretação de Sacha Baron Cohen como Tempo foi amplamente elogiada por trazer humor e profundidade à narrativa. Alice através do espelho 2016 é uma sequência fantástica e visualmente rica que expande a mitologia de Wonderland com temas de tempo, perdão e amizade. Embora não tenha alcançado o sucesso crítico ou de bilheteria de seu antecessor, continua sendo uma aventura de fantasia emocionante, com atuações marcantes e visuais memoráveis, especialmente para os fãs do estilo gótico de Tim Burton. Mesmo que a história tenha momentos mais fracos, Alice através do espelho encanta com visuais incríveis, personagens imaginativos e temas emocionantes de família, perdão e segundas chances. É uma jornada mágica que vale a pena para os fãs de Wonderland e aventuras de fantasia. Volte ao mundo encantado de Wonderland com Alice através do espelho 2016, a sequência visualmente deslumbrante de Alice no País das Maravilhas. Dirigido por James Bobbin, esta aventura acompanha Alice enquanto ela viaja no tempo para salvar o Chapeleiro Maluco, descobrindo segredos, amizade e o verdadeiro valor do tempo ao longo do caminho. Alice através do espelho é um filme de aventura e fantasia de 2016, dirigido por James Bobbin e produzido por Tim Burton, servindo como sequência de Alice no País das Maravilhas, 2010. Inspirado de forma livre no romance Through the Looking Glass, de Lewis Carroll, continua as aventuras surreais e encantadoras de Alice Kingsley em Wonderland. O filme reúne Mia Wasikowska como Alice, Johnny Depp como o Chapeleiro Maluco, Helena Bonham Carter como a Rainha Vermelha e Anne Hathaway como a Rainha Branca, enquanto apresenta Sacha Baron Cohen como Tempo, uma criatura meio humana, meio relógio. Visualmente, o filme é um espetáculo deslumbrante, repleto de cenários imaginativos, efeitos visuais incríveis e cores vibrantes. Ele mantém o charme excêntrico do primeiro filme, mas foca mais em tempo, família e perdão, ao invés de apenas uma fantasia de amadurecimento. A história acompanha Alice retornando ao Wonderland através de um espelho mágico. Ela descobre que o Chapeleiro Maluco perdeu sua essência ao acreditar que sua família, há muito perdida, ainda poderia estar viva. Para salvá-lo, Alice precisa viajar no tempo usando um dispositivo chamado Cronosfera, encontrando versões mais jovens de personagens conhecidos e aprendendo segredos sobre seu passado. Embora o filme tenha sido criticado por um enredo mais fraco e problemas de ritmo, os fãs apreciaram os temas emocionantes de amizade, segundas chances e lidar com o luto.
A atuação de Johnny Depp como Chapeleiro Maluco recebeu opiniões mistas, mas a interpretação de Sacha Baron Cohen como Tempo foi amplamente elogiada por trazer humor e profundidade à narrativa. Alice através do Espelho 2016 é uma sequência fantástica e visualmente rica que expande a mitologia de Wonderland com temas de tempo, perdão e amizade. Embora não tenha alcançado o sucesso crítico ou de bilheteria de seu antecessor, continua sendo uma aventura de fantasia emocionante, com atuações marcantes e visuais memoráveis, especialmente para os fãs do estilo gótico de Tim Burton. Mesmo que a história tenha momentos mais fracos, Alice através do espelho encanta com visuais incríveis, personagens imaginativos e temas emocionantes de família, perdão e segundas chances. É uma jornada mágica que vale a pena para os fãs de Wonderland e aventuras de fantasia. Volte ao mundo encantado de Wonderland com Alice através do espelho 2016, a sequência visualmente deslumbrante de Alice no País das Maravilhas. Dirigido por James Bobbin, este aventura acompanha Alice enquanto ela viaja no tempo para salvar o Chapeleiro Maluco, descobrindo segredos, amizade e o verdadeiro valor do tempo ao longo do caminho. Alice através do espelho é um filme de aventura e fantasia de 2016, dirigido por James Bobbin e produzido por Tim Burton, servindo como sequência de Alice no País das Maravilhas, 2010. Inspirado de forma livre no romance Through the Looking Glass, de Lewis Carroll, continua as aventuras surreais e encantadoras de Alice Kingsley em Wonderland. O filme reúne Mia Wasikowska como Alice, Johnny Depp como o Chapeleiro Maluco, Helena Bonham Carter como a Rainha Vermelha e Anne Hathaway como a Rainha Branca, enquanto apresenta Sacha Baron Cohen como Tempo, uma criatura meio humana, meio relógio. Visualmente, o filme é um espetáculo deslumbrante, repleto de cenários imaginativos, efeitos visuais incríveis e cores vibrantes. Ele mantém o charme excêntrico do primeiro filme, mas foca mais em tempo, família e perdão, ao invés de apenas uma fantasia de amadurecimento. A história acompanha Alice retornando a Wonderland através de um espelho mágico. Ela descobre que o Chapeleiro Maluco perdeu sua essência ao acreditar que sua família, há muito perdida, ainda poderia estar viva. Para salvá-lo, Alice precisa viajar no tempo usando um dispositivo chamado Cronosfera, encontrando versões mais jovens de personagens conhecidos e aprendendo segredos sobre seu passado. Embora o filme tenha sido criticado por um enredo mais fraco e problemas de ritmo, os fãs apreciaram os temas emocionantes de amizade, segundas chances e lidar com o luto. A atuação de Johnny Depp como Chapeleiro Maluco recebeu opiniões mistas, mas a interpretação de Sacha Baron Cohen como Tempo foi amplamente elogiada por trazer humor e profundidade à narrativa. Alice através do Espelho 2016 é uma sequência fantástica e visualmente rica que expande a mitologia de Wonderland com temas de tempo, perdão e amizade. Embora não tenha alcançado o sucesso crítico ou de bilheteria de seu antecessor, continua sendo uma aventura de fantasia emocionante, com atuações marcantes e visuais memoráveis, especialmente para os fãs do estilo gótico de Tim Burton. Mesmo que a história tenha momentos mais fracos, Alice através do espelho encanta com visuais incríveis, personagens imaginativos e temas emocionantes de família, perdão e segundas chances. É uma jornada mágica que vale a pena para os fãs de Wonderland e aventuras de fantasia. Volte ao mundo encantado de Wonderland com Alice através do espelho 2016, a sequência visualmente deslumbrante de Alice no País das Maravilhas. Dirigido por James Bobbin, este aventura acompanha Alice enquanto ela viaja no tempo para salvar o Chapeleiro Maluco, descobrindo segredos, amizade e o verdadeiro valor do tempo ao longo do caminho. Alice através do espelho é um filme de aventura e fantasia de 2016, dirigido por James Bobbin e produzido por Tim Burton, servindo como sequência de Alice no País das Maravilhas, 2010. Inspirado de forma livre no romance Through the Looking Glass, de Lewis Carroll, continua as aventuras surreais e encantadoras de Alice Kingsley em Wonderland. O filme reúne Mia Wasikowska como Alice, Johnny Depp como o Chapeleiro Maluco, Helena Bonham Carter como a Rainha Vermelha e Anne Hathaway como a Rainha Branca, enquanto apresenta Sacha Baron Cohen como Tempo, uma criatura meio humana, meio relógio. Visualmente, o filme é um espetáculo deslumbrante, repleto de cenários imaginativos, efeitos visuais incríveis e cores vibrantes. Ele mantém o charme excêntrico do primeiro filme, mas foca mais em tempo, família e perdão, ao invés de apenas uma fantasia de amadurecimento. A história acompanha Alice retornando a Wonderland através de um espelho mágico.
Ela descobre que o chapeleiro maluco perdeu sua essência ao acreditar que sua família, há muito perdida, ainda poderia estar viva. Para salvá-lo, Alice precisa viajar no tempo usando um dispositivo chamado Cronosfera, encontrando versões mais jovens de personagens conhecidos e aprendendo segredos sobre seu passado. Embora o filme tenha sido criticado por um enredo mais fraco e problemas de ritmo, os fãs apreciaram os temas emocionantes de amizade, segundas chances e lidar com o luto. A atuação de Johnny Depp como chapeleiro maluco recebeu opiniões mistas, mas a interpretação de Sacha Baron Cohen como Tempo foi amplamente elogiada por trazer humor e profundidade à narrativa. Alice através do Espelho 2016 é uma sequência fantástica e visualmente rica que expande a mitologia de Wonderland com temas de tempo, perdão e amizade. Embora não tenha alcançado o sucesso crítico ou de bilheteria de seu antecessor, continua sendo uma aventura de fantasia emocionante, com atuações marcantes e visuais memoráveis, especialmente para os fãs do estilo gótico de Tim Burton. Mesmo que a história tenha momentos mais fracos, Alice através do espelho encanta com visuais incríveis, personagens imaginativos e temas emocionantes de família, perdão e segundas chances. É uma jornada mágica que vale a pena para os fãs de Wonderland e aventuras de fantasia. Volte ao mundo encantado de Wonderland com Alice através do espelho 2016, a sequência visualmente deslumbrante de Alice no País das Maravilhas. Dirigido por James Bobbin, esta aventura acompanha Alice enquanto ela viaja no tempo para salvar o chapeleiro maluco, descobrindo segredos, amizade e o verdadeiro valor do tempo ao longo do caminho. Alice através do espelho é um filme de aventura e fantasia de 2016, dirigido por James Bobbin e produzido por Tim Burton, servindo como sequência de Alice no País das Maravilhas, 2010. Inspirado de forma livre no romance Through the Looking Glass, de Lewis Carroll, continua as aventuras surreais e encantadoras de Alice Kingsley em Wonderland. O filme reúne Mia Wasikowska como Alice, Johnny Depp como o Chapeleiro Maluco, Helena Bonham Carter como a Rainha Vermelha e Anne Hathaway como a Rainha Branca, enquanto apresenta Sacha Baron Cohen como Tempo, uma criatura meio humana, meio relógio. Visualmente, o filme é um espetáculo deslumbrante, repleto de cenários imaginativos, efeitos visuais incríveis e cores vibrantes. Ele mantém o charme excêntrico do primeiro filme, mas foca mais em tempo, família e perdão, ao invés de apenas uma fantasia de amadurecimento. A história acompanha Alice retornando ao Wonderland através de um espelho mágico. Ela descobre que o chapeleiro maluco perdeu sua essência ao acreditar que sua família, há muito perdida, ainda poderia estar viva. Para salvá-lo, Alice precisa viajar no tempo usando um dispositivo chamado Cronosfera, encontrando versões mais jovens de personagens conhecidos e aprendendo segredos sobre seu passado. Embora o filme tenha sido criticado por um enredo mais fraco e problemas de ritmo, os fãs apreciaram os temas emocionantes de amizade, segundas chances e lidar com o luto. A atuação de Johnny Depp como chapeleiro maluco recebeu opiniões mistas, mas a interpretação de Sacha Baron Cohen como Tempo foi amplamente elogiada por trazer humor e profundidade à narrativa. Alice através do espelho 2016 é uma sequência fantástica e visualmente rica que expande a mitologia de Wonderland com temas de tempo, perdão e amizade. Embora não tenha alcançado o sucesso crítico ou de bilheteria de seu antecessor, continua sendo uma aventura de fantasia emocionante, com atuações marcantes e visuais memoráveis, especialmente para os fãs do estilo gótico de Tim Burton. Mesmo que a história tenha momentos mais fracos, Alice através do espelho encanta com visuais incríveis, personagens imaginativos e temas emocionantes de família, perdão e segundas chances. É uma jornada mágica que vale a pena para os fãs de Wonderland e aventuras de fantasia. Volte ao mundo encantado de Wonderland com Alice através do espelho 2016, a sequência visualmente deslumbrante de Alice no País das Maravilhas. Dirigido por James Bobbin, esta aventura acompanha Alice enquanto ela viaja no tempo para salvar o chapeleiro maluco, descobrindo segredos, amizade e o verdadeiro valor do tempo ao longo do caminho. Alice através do espelho é um filme de aventura e fantasia de 2016, dirigido por James Bobbin e produzido por Tim Burton, servindo como sequência de Alice no País das Maravilhas, 2010. Inspirado de forma livre no romance Through the Looking Glass, de Lewis Carroll, continua as aventuras surreais e encantadoras de Alice Kingsley em Wonderland.
O filme reúne Mia Wasikowska como Alice, Johnny Depp como o Chapeleiro Maluco, Helena Bonham Carter como a Rainha Vermelha e Anne Hathaway como a Rainha Branca, enquanto apresenta Sacha Baron Cohen como Tempo, uma criatura meio humana, meio relógio. Visualmente, o filme é um espetáculo deslumbrante, repleto de cenários imaginativos, efeitos visuais incríveis e cores vibrantes. Ele mantém um charme excêntrico do primeiro filme, mas foca mais em tempo, família e perdão, ao invés de apenas uma fantasia de amadurecimento. A história acompanha Alice retornando ao Wonderland através de um espelho mágico. Ela descobre que o chapeleiro maluco perdeu sua essência ao acreditar que sua família, há muito perdida, ainda poderia estar viva. Para salvá-lo, Alice precisa viajar no tempo usando um dispositivo chamado Cronosfera, encontrando versões mais jovens de personagens conhecidos e aprendendo segredos sobre seu passado. Embora o filme tenha sido criticado por um enredo mais fraco e problemas de ritmo, os fãs apreciaram os temas emocionantes de amizade, segundas chances e lidar com o luto. A atuação de Johnny Depp como Chapeleiro Maluco recebeu opiniões mistas, mas a interpretação de Sacha Baron Cohen como Tempo foi amplamente elogiada por trazer humor e profundidade à narrativa. Alice através do Espelho 2016 é uma sequência fantástica e visualmente rica que expande a mitologia de Wonderland com temas de tempo, perdão e amizade. Embora não tenha alcançado o sucesso crítico ou de bilheteria de seu antecessor, continua sendo uma aventura de fantasia emocionante, com atuações marcantes e visuais memoráveis, especialmente para os fãs do estilo gótico de Tim Burton. Mesmo que a história tenha momentos mais fracos, Alice através do espelho encanta com visuais incríveis, personagens imaginativos e temas emocionantes de família, perdão e segundas chances. É uma jornada mágica que vale a pena para os fãs de Wonderland e aventuras de fantasia. Volte ao mundo encantado de Wonderland com Alice através do espelho 2016, a sequência visualmente deslumbrante de Alice no País das Maravilhas. Dirigido por James Bobbin, esta aventura acompanha Alice enquanto ela viaja no tempo para salvar o Chapeleiro Maluco, descobrindo segredos, amizade e o verdadeiro valor do tempo ao longo do caminho. Alice através do espelho é um filme de aventura e fantasia de 2016, dirigido por James Bobbin e produzido por Tim Burton, servindo como sequência de Alice no País das Maravilhas, 2010. Inspirado de forma livre no romance Through the Looking Glass, de Lewis Carroll, continua as aventuras surreais e encantadoras de Alice Kingsley em Wonderland. O filme reúne Mia Wasikowska como Alice, Johnny Depp como o Chapeleiro Maluco, Helena Bonham Carter como a Rainha Vermelha e Anne Hathaway como a Rainha Branca, enquanto apresenta Sacha Baron Cohen como Tempo, uma criatura meio humana, meio relógio. Visualmente, o filme é um espetáculo deslumbrante, repleto de cenários imaginativos, efeitos visuais incríveis e cores vibrantes. Ele mantém um charme excêntrico do primeiro filme, mas foca mais em tempo, família e perdão, ao invés de apenas uma fantasia de amadurecimento. A história acompanha Alice retornando ao Wonderland através de um espelho mágico. Ela descobre que o Chapeleiro Maluco perdeu sua essência ao acreditar que sua família, há muito perdida, ainda poderia estar viva. Para salvá-lo, Alice precisa viajar no tempo usando um dispositivo chamado Cronosfera, encontrando versões mais jovens de personagens conhecidos e aprendendo segredos sobre seu passado. Embora o filme tenha sido criticado por um enredo mais fraco e problemas de ritmo, os fãs apreciaram os temas emocionantes de amizade, segundas chances e lidar com o luto. A atuação de Johnny Depp como Chapeleiro Maluco recebeu opiniões mistas, mas a interpretação de Sacha Baron Cohen como Tempo foi amplamente elogiada por trazer humor e profundidade à narrativa. Alice através do Espelho 2016 é uma sequência fantástica e visualmente rica que expande a mitologia de Wonderland com temas de tempo, perdão e amizade. Embora não tenha alcançado o sucesso crítico ou de bilheteria de seu antecessor, continua sendo uma aventura de fantasia emocionante, com atuações marcantes e visuais memoráveis, especialmente para os fãs do estilo gótico de Tim Burton. Mesmo que a história tenha momentos mais fracos, Alice através do espelho encanta com visuais incríveis, personagens imaginativos e temas emocionantes de família, perdão e segundas chances. É uma jornada mágica que vale a pena para os fãs de Wonderland e aventuras de fantasia. Volte ao mundo encantado de Wonderland com Alice através do espelho 2016, a sequência visualmente deslumbrante de Alice no País das Maravilhas.
Dirigido por James Bobbin, este aventura acompanha Alice enquanto ela viaja no tempo para salvar o Chapeleiro Maluco, descobrindo segredos, amizade e o verdadeiro valor do tempo ao longo do caminho. Alice através do Espelho é um filme de aventura e fantasia de 2016, dirigido por James Bobbin e produzido por Tim Burton, servindo como sequência de Alice no País das Maravilhas, 2010. Inspirado de forma livre no romance Through the Looking Glass, de Lewis Carroll, continua as aventuras surreais e encantadoras de Alice Kingsley em Wonderland. O filme reúne Mia Wasikowska como Alice, Johnny Depp como o Chapeleiro Maluco, Helena Bonham Carter como a Rainha Vermelha e Anne Hathaway como a Rainha Branca, enquanto apresenta Sacha Baron Cohen como Tempo, uma criatura meio humana, meio relógio. Visualmente, o filme é um espetáculo deslumbrante, repleto de cenários imaginativos, efeitos visuais incríveis e cores vibrantes. Ele mantém o charme excêntrico do primeiro filme, mas foca mais em tempo, família e perdão, ao invés de apenas uma fantasia de amadurecimento. A história acompanha Alice retornando a Wonderland através de um espelho mágico. Ela descobre que o Chapeleiro Maluco perdeu sua essência ao acreditar que sua família, há muito perdida, ainda poderia estar viva. Para salvá-lo, Alice precisa viajar no tempo usando um dispositivo chamado Cronosfera, encontrando versões mais jovens de personagens conhecidos e aprendendo segredos sobre seu passado. Embora o filme tenha sido criticado por um enredo mais fraco e problemas de ritmo, os fãs apreciaram os temas emocionantes de amizade, segundas chances e lidar com o luto. A atuação de Johnny Depp como o Chapeleiro Maluco recebeu opiniões mistas, mas a interpretação de Sacha Baron Cohen como Tempo foi amplamente elogiada por trazer humor e profundidade à narrativa. Alice através do Espelho 2016 é uma sequência fantástica e visualmente rica que expande a mitologia de Wonderland com temas de tempo, perdão e amizade. Embora não tenha alcançado o sucesso crítico ou de bilheteria de seu antecessor, continua sendo uma aventura de fantasia emocionante, com atuações marcantes e visuais memoráveis, especialmente para os fãs do estilo gótico de Tim Burton. Mesmo que a história tenha momentos mais fracos, Alice através do Espelho encanta com visuais incríveis, personagens imaginativos e temas emocionantes de família, perdão e segundas chances. É uma jornada mágica que vale a pena para os fãs de Wonderland e aventuras de fantasia. Volte ao mundo encantado de Wonderland com Alice através do Espelho 2016, a sequência visualmente deslumbrante de Alice no País das Maravilhas. Dirigido por James Bobbin, este aventura acompanha Alice enquanto ela viaja no tempo para salvar o Chapeleiro Maluco, descobrindo segredos, amizade e o verdadeiro valor do tempo ao longo do caminho. Alice através do Espelho é um filme de aventura e fantasia de 2016, dirigido por James Bobbin e produzido por Tim Burton, servindo como sequência de Alice no País das Maravilhas, 2010. Inspirado de forma livre no romance Through the Looking Glass, de Lewis Carroll, continua as aventuras surreais e encantadoras de Alice Kingsley em Wonderland. O filme reúne Mia Wasikowska como Alice, Johnny Depp como o Chapeleiro Maluco, Helena Bonham Carter como a Rainha Vermelha e Anne Hathaway como a Rainha Branca, enquanto apresenta Sacha Baron Cohen como Tempo, uma criatura meio humana, meio relógio. Visualmente, o filme é um espetáculo deslumbrante, repleto de cenários imaginativos, efeitos visuais incríveis e cores vibrantes. Ele mantém o charme excêntrico do primeiro filme, mas foca mais em tempo, família e perdão, ao invés de apenas uma fantasia de amadurecimento. A história acompanha Alice retornando a Wonderland através de um espelho mágico. Ela descobre que o Chapeleiro Maluco perdeu sua essência ao acreditar que sua família, há muito perdida, ainda poderia estar viva. Para salvá-lo, Alice precisa viajar no tempo usando um dispositivo chamado Cronosfera, encontrando versões mais jovens de personagens conhecidos e aprendendo segredos sobre seu passado. Embora o filme tenha sido criticado por um enredo mais fraco e problemas de ritmo, os fãs apreciaram os temas emocionantes de amizade, segundas chances e lidar com o luto. A atuação de Johnny Depp como o Chapeleiro Maluco recebeu opiniões mistas, mas a interpretação de Sacha Baron Cohen como Tempo foi amplamente elogiada por trazer humor e profundidade à narrativa. Alice através do Espelho 2016 é uma sequência fantástica e visualmente rica que expande a mitologia de Wonderland com temas de tempo, perdão e amizade. Embora não tenha alcançado o sucesso crítico ou de bilheteria de seu antecessor, continua sendo uma aventura de fantasia emocionante, com atuações marcantes e visuais memoráveis, especialmente para os fãs do estilo gótico de Tim Burton.
Mesmo que a história tenha momentos mais fracos, Alice através do espelho encanta com visuais incríveis, personagens imaginativos e temas emocionantes de família, perdão e segundas chances. É uma jornada mágica que vale a pena para os fãs de Wonderland e aventuras de fantasia. Volte ao mundo encantado de Wonderland com Alice através do espelho 2016, a sequência visualmente deslumbrante de Alice no País das Maravilhas. Dirigido por James Bobbin, esta aventura acompanha Alice enquanto ela viaja no tempo para salvar o Chapeleiro Maluco, descobrindo segredos, amizade e o verdadeiro valor do tempo ao longo do caminho. Alice através do espelho é um filme de aventura e fantasia de 2016, dirigido por James Bobbin e produzido por Tim Burton, servindo como sequência de Alice no País das Maravilhas, 2010. Inspirado de forma livre no romance Through the Looking Glass, de Lewis Carroll, continua as aventuras surreais e encantadoras de Alice Kingsley em Wonderland. O filme reúne Mia Wasikowska como Alice, Johnny Depp como o Chapeleiro Maluco, Helena Bonham Carter como a Rainha Vermelha e Anne Hathaway como a Rainha Branca, enquanto apresenta Sacha Baron Cohen como Tempo, uma criatura meio humana, meio relógio. Visualmente, o filme é um espetáculo deslumbrante, repleto de cenários imaginativos, efeitos visuais incríveis e cores vibrantes. Ele mantém o charme excêntrico do primeiro filme, mas foca mais em tempo, família e perdão, ao invés de apenas uma fantasia de amadurecimento. A história acompanha Alice retornando a Wonderland através de um espelho mágico. Ela descobre que o Chapeleiro Maluco perdeu sua essência ao acreditar que sua família, há muito perdida, ainda poderia estar viva. Para salvá-lo, Alice precisa viajar no tempo usando um dispositivo chamado Cronosfera, encontrando versões mais jovens de personagens conhecidos e aprendendo segredos sobre seu passado. Embora o filme tenha sido criticado por um enredo mais fraco e problemas de ritmo, os fãs apreciaram os temas emocionantes de amizade, segundas chances e lidar com o luto. A atuação de Johnny Depp como Chapeleiro Maluco recebeu opiniões mistas, mas a interpretação de Sacha Baron Cohen como Tempo foi amplamente elogiada por trazer humor e profundidade à narrativa. Alice através do espelho 2016 é uma sequência fantástica e visualmente rica que expande a mitologia de Wonderland com temas de tempo, perdão e amizade. Embora não tenha alcançado o sucesso crítico ou de bilheteria de seu antecessor, continua sendo uma aventura de fantasia emocionante, com atuações marcantes e visuais memoráveis, especialmente para os fãs do estilo gótico de Tim Burton. Mesmo que a história tenha momentos mais fracos, Alice através do espelho encanta com visuais incríveis, personagens imaginativos e temas emocionantes de família, perdão e segundas chances. É uma jornada mágica que vale a pena para os fãs de Wonderland e aventuras de fantasia. Volte ao mundo encantado de Wonderland com Alice através do espelho 2016, a sequência visualmente deslumbrante de Alice no País das Maravilhas. Dirigido por James Bobbin, esta aventura acompanha Alice enquanto ela viaja no tempo para salvar o Chapeleiro Maluco, descobrindo segredos, amizade e o verdadeiro valor do tempo ao longo do caminho. Alice através do espelho é um filme de aventura e fantasia de 2016, dirigido por James Bobbin e produzido por Tim Burton, servindo como sequência de Alice no País das Maravilhas, 2010. Inspirado de forma livre no romance Through the Looking Glass, de Lewis Carroll, continua as aventuras surreais e encantadoras de Alice Kingsley em Wonderland. O filme reúne Mia Wasikowska como Alice, Johnny Depp como o Chapeleiro Maluco, Helena Bonham Carter como a Rainha Vermelha e Anne Hathaway como a Rainha Branca, enquanto apresenta Sacha Baron Cohen como Tempo, uma criatura meio humana, meio relógio. Visualmente, o filme é um espetáculo deslumbrante, repleto de cenários imaginativos, efeitos visuais incríveis e cores vibrantes. Ele mantém o charme excêntrico do primeiro filme, mas foca mais em tempo, família e perdão, ao invés de apenas uma fantasia de amadurecimento. A história acompanha Alice retornando a Wonderland através de um espelho mágico. Ela descobre que o Chapeleiro Maluco perdeu sua essência ao acreditar que sua família, há muito perdida, ainda poderia estar viva. Para salvá-lo, Alice precisa viajar no tempo usando um dispositivo chamado Cronosfera, encontrando versões mais jovens de personagens conhecidos e aprendendo segredos sobre seu passado. Embora o filme tenha sido criticado por um enredo mais fraco e problemas de ritmo, os fãs apreciaram os temas emocionantes de amizade, segundas chances e lidar com o luto.
A atuação de Johnny Depp como Chapeleiro Maluco recebeu opiniões mistas, mas a interpretação de Sacha Baron Cohen como Tempo foi amplamente elogiada por trazer humor e profundidade à narrativa. Alice através do Espelho 2016 é uma sequência fantástica e visualmente rica que expande a mitologia de Wonderland com temas de tempo, perdão e amizade. Embora não tenha alcançado o sucesso crítico ou de bilheteria de seu antecessor, continua sendo uma aventura de fantasia emocionante, com atuações marcantes e visuais memoráveis, especialmente para os fãs do estilo gótico de Tim Burton. Mesmo que a história tenha momentos mais fracos, Alice através do espelho encanta com visuais incríveis, personagens imaginativos e temas emocionantes de família, perdão e segundas chances. É uma jornada mágica que vale a pena para os fãs de Wonderland e aventuras de fantasia. Volte ao mundo encantado de Wonderland com Alice através do espelho 2016, a sequência visualmente deslumbrante de Alice no País das Maravilhas. Dirigido por James Bobbin, esta aventura acompanha Alice enquanto ela viaja no tempo para salvar o Chapeleiro Maluco, descobrindo segredos, amizade e o verdadeiro valor do tempo ao longo do caminho. Alice através do espelho é um filme de aventura e fantasia de 2016, dirigido por James Bobbin e produzido por Tim Burton, servindo como sequência de Alice no País das Maravilhas, 2010. Inspirado de forma livre no romance Through the Looking Glass, de Lewis Carroll, continua as aventuras surreais e encantadoras de Alice Kingsley em Wonderland. O filme reúne Mia Wasikowska como Alice, Johnny Depp como o Chapeleiro Maluco, Helena Bonham Carter como a Rainha Vermelha e Anne Hathaway como a Rainha Branca, enquanto apresenta Sacha Baron Cohen como Tempo, uma criatura meio humana, meio relógio. Visualmente, o filme é um espetáculo deslumbrante, repleto de cenários imaginativos, efeitos visuais incríveis e cores vibrantes. Ele mantém um charme excêntrico do primeiro filme, mas foca mais em tempo, família e perdão, ao invés de apenas uma fantasia de amadurecimento. A história acompanha Alice retornando a Wonderland através de um espelho mágico. Ela descobre que o chapeleiro maluco perdeu sua essência ao acreditar que sua família, há muito perdida, ainda poderia estar viva. Para salvá-lo, Alice precisa viajar no tempo usando um dispositivo chamado Cronosfera, encontrando versões mais jovens de personagens conhecidos e aprendendo segredos sobre seu passado. Embora o filme tenha sido criticado por um enredo mais fraco e problemas de ritmo, os fãs apreciaram os temas emocionantes de amizade, segundas chances e lidar com o luto. A atuação de Johnny Depp como Chapeleiro Maluco recebeu opiniões mistas, mas a interpretação de Sacha Baron Cohen como Tempo foi amplamente elogiada por trazer humor e profundidade à narrativa. Alice através do Espelho 2016 é uma sequência fantástica e visualmente rica que expande a mitologia de Wonderland com temas de tempo, perdão e amizade. Embora não tenha alcançado o sucesso crítico ou de bilheteria de seu antecessor, continua sendo uma aventura de fantasia emocionante, com atuações marcantes e visuais memoráveis, especialmente para os fãs do estilo gótico de Tim Burton. Mesmo que a história tenha momentos mais fracos, Alice através do espelho encanta com visuais incríveis, personagens imaginativos e temas emocionantes de família, perdão e segundas chances. É uma jornada mágica que vale a pena para os fãs de Wonderland e aventuras de fantasia. Volte ao mundo encantado de Wonderland com Alice através do espelho 2016, a sequência visualmente deslumbrante de Alice no País das Maravilhas. Dirigido por James Bobbin, esta aventura acompanha Alice enquanto ela viaja no tempo para salvar o Chapeleiro Maluco, descobrindo segredos, amizade e o verdadeiro valor do tempo ao longo do caminho. Alice através do espelho é um filme de aventura e fantasia de 2016, dirigido por James Bobbin e produzido por Tim Burton, servindo como sequência de Alice no País das Maravilhas, 2010. Inspirado de forma livre no romance Through the Looking Glass, de Lewis Carroll, continua as aventuras surreais e encantadoras de Alice Kingsley em Wonderland. O filme reúne Mia Wasikowska como Alice, Johnny Depp como o Chapeleiro Maluco, Helena Bonham Carter como a Rainha Vermelha e Anne Hathaway como a Rainha Branca, enquanto apresenta Sacha Baron Cohen como Tempo, uma criatura meio humana, meio relógio. Visualmente, o filme é um espetáculo deslumbrante, repleto de cenários imaginativos, efeitos visuais incríveis e cores vibrantes. Ele mantém o charme excêntrico do primeiro filme, mas foca mais em tempo, família e perdão, ao invés de apenas uma fantasia de amadurecimento. A história acompanha Alice retornando a Wonderland através de um espelho mágico.
Ela descobre que o chapeleiro maluco perdeu sua essência ao acreditar que sua família, há muito perdida, ainda poderia estar viva. Para salvá-lo, Alice precisa viajar no tempo usando um dispositivo chamado Cronosfera, encontrando versões mais jovens de personagens conhecidos e aprendendo segredos sobre seu passado. Embora o filme tenha sido criticado por um enredo mais fraco e problemas de ritmo, os fãs apreciaram os temas emocionantes de amizade, segundas chances e lidar com o luto. A atuação de Johnny Depp como chapeleiro maluco recebeu opiniões mistas, mas a interpretação de Sacha Baron Cohen como Tempo foi amplamente elogiada por trazer humor e profundidade à narrativa. Alice através do Espelho 2016 é uma sequência fantástica e visualmente rica que expande a mitologia de Wonderland com temas de tempo, perdão e amizade. Embora não tenha alcançado o sucesso crítico ou de bilheteria de seu antecessor, continua sendo uma aventura de fantasia emocionante, com atuações marcantes e visuais memoráveis, especialmente para os fãs do estilo gótico de Tim Burton. Mesmo que a história tenha momentos mais fracos, Alice através do espelho encanta com visuais incríveis, personagens imaginativos e temas emocionantes de família, perdão e segundas chances. É uma jornada mágica que vale a pena para os fãs de Wonderland e aventuras de fantasia. Volte ao mundo encantado de Wonderland com Alice através do espelho 2016, a sequência visualmente deslumbrante de Alice no País das Maravilhas. Dirigido por James Bobbin, esta aventura acompanha Alice enquanto ela viaja no tempo para salvar o chapeleiro maluco, descobrindo segredos, amizade e o verdadeiro valor do tempo ao longo do caminho. Alice através do espelho é um filme de aventura e fantasia de 2016, dirigido por James Bobbin e produzido por Tim Burton, servindo como sequência de Alice no País das Maravilhas, 2010. Inspirado de forma livre no romance Through the Looking Glass, de Lewis Carroll, continua as aventuras surreais e encantadoras de Alice Kingsley em Wonderland. O filme reúne Mia Wasikowska como Alice, Johnny Depp como o Chapeleiro Maluco, Helena Bonham Carter como a Rainha Vermelha e Anne Hathaway como a Rainha Branca, enquanto apresenta Sacha Baron Cohen como Tempo, uma criatura meio humana, meio relógio. Visualmente, o filme é um espetáculo deslumbrante, repleto de cenários imaginativos, efeitos visuais incríveis e cores vibrantes. Ele mantém o charme excêntrico do primeiro filme, mas foca mais em tempo, família e perdão, ao invés de apenas uma fantasia de amadurecimento. A história acompanha Alice retornando ao Wonderland através de um espelho mágico. Ela descobre que o chapeleiro maluco perdeu sua essência ao acreditar que sua família, há muito perdida, ainda poderia estar viva. Para salvá-lo, Alice precisa viajar no tempo usando um dispositivo chamado Cronosfera, encontrando versões mais jovens de personagens conhecidos e aprendendo segredos sobre seu passado. Embora o filme tenha sido criticado por um enredo mais fraco e problemas de ritmo, os fãs apreciaram os temas emocionantes de amizade, segundas chances e lidar com o luto. A atuação de Johnny Depp como chapeleiro maluco recebeu opiniões mistas, mas a interpretação de Sacha Baron Cohen como Tempo foi amplamente elogiada por trazer humor e profundidade à narrativa. Alice através do Espelho 2016 é uma sequência fantástica e visualmente rica que expande a mitologia de Wonderland com temas de tempo, perdão e amizade. Embora não tenha alcançado o sucesso crítico ou de bilheteria de seu antecessor, continua sendo uma aventura de fantasia emocionante, com atuações marcantes e visuais memoráveis, especialmente para os fãs do estilo gótico de Tim Burton. Mesmo que a história tenha momentos mais fracos, Alice através do espelho encanta com visuais incríveis, personagens imaginativos e temas emocionantes de família, perdão e segundas chances. É uma jornada mágica que vale a pena para os fãs de Wonderland e aventuras de fantasia. Volte ao mundo encantado de Wonderland com Alice através do espelho 2016, a sequência visualmente deslumbrante de Alice no País das Maravilhas. Dirigido por James Bobbin, esta aventura acompanha Alice enquanto ela viaja no tempo para salvar o chapeleiro maluco, descobrindo segredos, amizade e o verdadeiro valor do tempo ao longo do caminho. Alice através do espelho é um filme de aventura e fantasia de 2016, dirigido por James Bobbin e produzido por Tim Burton, servindo como sequência de Alice no País das Maravilhas, 2010. Inspirado de forma livre no romance Through the Looking Glass, de Lewis Carroll, continua as aventuras surreais e encantadoras de Alice Kingsley em Wonderland.
O filme reúne Mia Wasikowska como Alice, Johnny Depp como o Chapeleiro Maluco, Helena Bonham Carter como a Rainha Vermelha e Anne Hathaway como a Rainha Branca, enquanto apresenta Sacha Baron Cohen como Tempo, uma criatura meio humana, meio relógio. Visualmente, o filme é um espetáculo deslumbrante, repleto de cenários imaginativos, efeitos visuais incríveis e cores vibrantes. Ele mantém o charme excêntrico do primeiro filme, mas foca mais em tempo, família e perdão, ao invés de apenas uma fantasia de amadurecimento. A história acompanha Alice retornando a Wonderland através de um espelho mágico. Ela descobre que o chapeleiro maluco perdeu sua essência ao acreditar que sua família, há muito perdida, ainda poderia estar viva. Para salvá-lo, Alice precisa viajar no tempo usando um dispositivo chamado Cronosfera, encontrando versões mais jovens de personagens conhecidos e aprendendo segredos sobre seu passado. Embora o filme tenha sido criticado por um enredo mais fraco e problemas de ritmo, os fãs apreciaram os temas emocionantes de amizade, segundas chances e lidar com o luto. A atuação de Johnny Depp como Chapeleiro Maluco recebeu opiniões mistas, mas a interpretação de Sacha Baron Cohen como Tempo foi amplamente elogiada por trazer humor e profundidade à narrativa. Alice através do Espelho 2016 é uma sequência fantástica e visualmente rica que expande a mitologia de Wonderland com temas de tempo, perdão e amizade. Embora não tenha alcançado o sucesso crítico ou de bilheteria de seu antecessor, continua sendo uma aventura de fantasia emocionante, com atuações marcantes e visuais memoráveis, especialmente para os fãs do estilo gótico de Tim Burton. Mesmo que a história tenha momentos mais fracos, Alice através do espelho encanta com visuais incríveis, personagens imaginativos e temas emocionantes de família, perdão e segundas chances. É uma jornada mágica que vale a pena para os fãs de Wonderland e aventuras de fantasia. Volte ao mundo encantado de Wonderland com Alice através do espelho 2016, a sequência visualmente deslumbrante de Alice no País das Maravilhas. Dirigido por James Bobbin, esta aventura acompanha Alice enquanto ela viaja no tempo para salvar o Chapeleiro Maluco, descobrindo segredos, amizade e o verdadeiro valor do tempo ao longo do caminho. Alice através do espelho é um filme de aventura e fantasia de 2016, dirigido por James Bobbin e produzido por Tim Burton, servindo como sequência de Alice no País das Maravilhas, 2010. Inspirado de forma livre no romance Through the Looking Glass, de Lewis Carroll, continua as aventuras surreais e encantadoras de Alice Kingsley em Wonderland. O filme reúne Mia Wasikowska como Alice, Johnny Depp como o Chapeleiro Maluco, Helena Bonham Carter como a Rainha Vermelha e Anne Hathaway como a Rainha Branca, enquanto apresenta Sacha Baron Cohen como Tempo, uma criatura meio humana, meio relógio. Visualmente, o filme é um espetáculo deslumbrante, repleto de cenários imaginativos, efeitos visuais incríveis e cores vibrantes. Ele mantém o charme excêntrico do primeiro filme, mas foca mais em tempo, família e perdão, ao invés de apenas uma fantasia de amadurecimento. A história acompanha Alice retornando a Wonderland através de um espelho mágico. Ela descobre que o chapeleiro maluco perdeu sua essência ao acreditar que sua família, há muito perdida, ainda poderia estar viva. Para salvá-lo, Alice precisa viajar no tempo usando um dispositivo chamado Cronosfera, encontrando versões mais jovens de personagens conhecidos e aprendendo segredos sobre seu passado. Embora o filme tenha sido criticado por um enredo mais fraco e problemas de ritmo, os fãs apreciaram os temas emocionantes de amizade, segundas chances e lidar com o luto. A atuação de Johnny Depp como Chapeleiro Maluco recebeu opiniões mistas, mas a interpretação de Sacha Baron Cohen como Tempo foi amplamente elogiada por trazer humor e profundidade à narrativa. Alice através do Espelho 2016 é uma sequência fantástica e visualmente rica que expande a mitologia de Wonderland com temas de tempo, perdão e amizade. Embora não tenha alcançado o sucesso crítico ou de bilheteria de seu antecessor, continua sendo uma aventura de fantasia emocionante, com atuações marcantes e visuais memoráveis, especialmente para os fãs do estilo gótico de Tim Burton. Mesmo que a história tenha momentos mais fracos, Alice através do espelho encanta com visuais incríveis, personagens imaginativos e temas emocionantes de família, perdão e segundas chances. É uma jornada mágica que vale a pena para os fãs de Wonderland e aventuras de fantasia. Volte ao mundo encantado de Wonderland com Alice através do espelho 2016, a sequência visualmente deslumbrante de Alice no País das Maravilhas.
Dirigido por James Bobbin, este aventura acompanha Alice enquanto ela viaja no tempo para salvar o Chapeleiro Maluco, descobrindo segredos, amizade e o verdadeiro valor do tempo ao longo do caminho. Alice através do Espelho é um filme de aventura e fantasia de 2016, dirigido por James Bobbin e produzido por Tim Burton, servindo como sequência de Alice no País das Maravilhas, 2010. Inspirado de forma livre no romance Through the Looking Glass, de Lewis Carroll, continua as aventuras surreais e encantadoras de Alice Kingsley em Wonderland. O filme reúne Mia Wasikowska como Alice, Johnny Depp como o Chapeleiro Maluco, Helena Bonham Carter como a Rainha Vermelha e Anne Hathaway como a Rainha Branca, enquanto apresenta Sacha Baron Cohen como Tempo, uma criatura meio humana, meio relógio. Visualmente, o filme é um espetáculo deslumbrante, repleto de cenários imaginativos, efeitos visuais incríveis e cores vibrantes. Ele mantém o charme excêntrico do primeiro filme, mas foca mais em tempo, família e perdão, ao invés de apenas uma fantasia de amadurecimento. A história acompanha Alice retornando ao Wonderland através de um espelho mágico. Ela descobre que o Chapeleiro Maluco perdeu sua essência ao acreditar que sua família, há muito perdida, ainda poderia estar viva. Para salvá-lo, Alice precisa viajar no tempo usando um dispositivo chamado Cronosfera, encontrando versões mais jovens de personagens conhecidos e aprendendo segredos sobre seu passado. Embora o filme tenha sido criticado por um enredo mais fraco e problemas de ritmo, os fãs apreciaram os temas emocionantes de amizade, segundas chances e lidar com o luto. A atuação de Johnny Depp como o Chapeleiro Maluco recebeu opiniões mistas, mas a interpretação de Sacha Baron Cohen como Tempo foi amplamente elogiada por trazer humor e profundidade à narrativa. Alice através do Espelho 2016 é uma sequência fantástica e visualmente rica que expande a mitologia de Wonderland com temas de tempo, perdão e amizade. Embora não tenha alcançado o sucesso crítico ou de bilheteria de seu antecessor, continua sendo uma aventura de fantasia emocionante, com atuações marcantes e visuais memoráveis, especialmente para os fãs do estilo gótico de Tim Burton. Mesmo que a história tenha momentos mais fracos, Alice através do espelho encanta com visuais incríveis, personagens imaginativos e temas emocionantes de família, perdão e segundas chances. É uma jornada mágica que vale a pena para os fãs de Wonderland e aventuras de fantasia. Volte ao mundo encantado de Wonderland com Alice através do Espelho 2016, a sequência visualmente deslumbrante de Alice no País das Maravilhas. Dirigido por James Bobbin, este aventura acompanha Alice enquanto ela viaja no tempo para salvar o Chapeleiro Maluco, descobrindo segredos, amizade e o verdadeiro valor do tempo ao longo do caminho. Alice através do Espelho é um filme de aventura e fantasia de 2016, dirigido por James Bobbin e produzido por Tim Burton, servindo como sequência de Alice no País das Maravilhas, 2010. Inspirado de forma livre no romance Through the Looking Glass, de Lewis Carroll, continua as aventuras surreais e encantadoras de Alice Kingsley em Wonderland. O filme reúne Mia Wasikowska como Alice, Johnny Depp como o Chapeleiro Maluco, Helena Bonham Carter como a Rainha Vermelha e Anne Hathaway como a Rainha Branca, enquanto apresenta Sacha Baron Cohen como Tempo, uma criatura meio humana, meio relógio. Visualmente, o filme é um espetáculo deslumbrante, repleto de cenários imaginativos, efeitos visuais incríveis e cores vibrantes. Ele mantém o charme excêntrico do primeiro filme, mas foca mais em tempo, família e perdão, ao invés de apenas uma fantasia de amadurecimento. A história acompanha Alice retornando ao Wonderland através de um espelho mágico. Ela descobre que o Chapeleiro Maluco perdeu sua essência ao acreditar que sua família, há muito perdida, ainda poderia estar viva. Para salvá-lo, Alice precisa viajar no tempo usando um dispositivo chamado Cronosfera, encontrando versões mais jovens de personagens conhecidos e aprendendo segredos sobre seu passado. Embora o filme tenha sido criticado por um enredo mais fraco e problemas de ritmo, os fãs apreciaram os temas emocionantes de amizade, segundas chances e lidar com o luto. A atuação de Johnny Depp como o Chapeleiro Maluco recebeu opiniões mistas, mas a interpretação de Sacha Baron Cohen como Tempo foi amplamente elogiada por trazer humor e profundidade à narrativa. Alice através do Espelho 2016 é uma sequência fantástica e visualmente rica que expande a mitologia de Wonderland com temas de tempo, perdão e amizade. Embora não tenha alcançado o sucesso crítico ou de bilheteria de seu antecessor, continua sendo uma aventura de fantasia emocionante, com atuações marcantes e visuais memoráveis, especialmente para os fãs do estilo gótico de Tim Burton.
Mesmo que a história tenha momentos mais fracos, Alice através do espelho encanta com visuais incríveis, personagens imaginativos e temas emocionantes de família, perdão e segundas chances. É uma jornada mágica que vale a pena para os fãs de Wonderland e aventuras de fantasia. Volte ao mundo encantado de Wonderland com Alice através do espelho 2016, a sequência visualmente deslumbrante de Alice no País das Maravilhas. Dirigido por James Bobbin, esta aventura acompanha Alice enquanto ela viaja no tempo para salvar o Chapeleiro Maluco, descobrindo segredos, amizade e o verdadeiro valor do tempo ao longo do caminho. Alice através do espelho é um filme de aventura e fantasia de 2016, dirigido por James Bobbin e produzido por Tim Burton, servindo como sequência de Alice no País das Maravilhas, 2010. Inspirado de forma livre no romance Through the Looking Glass, de Lewis Carroll, continua as aventuras surreais e encantadoras de Alice Kingsley em Wonderland. O filme reúne Mia Wasikowska como Alice, Johnny Depp como o Chapeleiro Maluco, Helena Bonham Carter como a Rainha Vermelha e Anne Hathaway como a Rainha Branca, enquanto apresenta Sacha Baron Cohen como Tempo, uma criatura meio humana, meio relógio. Visualmente, o filme é um espetáculo deslumbrante, repleto de cenários imaginativos, efeitos visuais incríveis e cores vibrantes. Ele mantém o charme excêntrico do primeiro filme, mas foca mais em tempo, família e perdão, ao invés de apenas uma fantasia de amadurecimento. A história acompanha Alice retornando ao Wonderland através de um espelho mágico. Ela descobre que o Chapeleiro Maluco perdeu sua essência ao acreditar que sua família, há muito perdida, ainda poderia estar viva. Para salvá-lo, Alice precisa viajar no tempo usando um dispositivo chamado Cronosfera, encontrando versões mais jovens de personagens conhecidos e aprendendo segredos sobre seu passado. Embora o filme tenha sido criticado por um enredo mais fraco e problemas de ritmo, os fãs apreciaram os temas emocionantes de amizade, segundas chances e lidar com o luto. A atuação de Johnny Depp como Chapeleiro Maluco recebeu opiniões mistas, mas a interpretação de Sacha Baron Cohen como Tempo foi amplamente elogiada por trazer humor e profundidade à narrativa. Alice através do espelho 2016 é uma sequência fantástica e visualmente rica que expande a mitologia de Wonderland com temas de tempo, perdão e amizade. Embora não tenha alcançado o sucesso crítico ou de bilheteria de seu antecessor, continua sendo uma aventura de fantasia emocionante, com atuações marcantes e visuais memoráveis, especialmente para os fãs do estilo gótico de Tim Burton. Mesmo que a história tenha momentos mais fracos, Alice através do espelho encanta com visuais incríveis, personagens imaginativos e temas emocionantes de família, perdão e segundas chances. É uma jornada mágica que vale a pena para os fãs de Wonderland e aventuras de fantasia. Volte ao mundo encantado de Wonderland com Alice através do espelho 2016, a sequência visualmente deslumbrante de Alice no País das Maravilhas. Dirigido por James Bobbin, esta aventura acompanha Alice enquanto ela viaja no tempo para salvar o Chapeleiro Maluco, descobrindo segredos, amizade e o verdadeiro valor do tempo ao longo do caminho. Alice através do espelho é um filme de aventura e fantasia de 2016, dirigido por James Bobbin e produzido por Tim Burton, servindo como sequência de Alice no País das Maravilhas, 2010. Inspirado de forma livre no romance Through the Looking Glass, de Lewis Carroll, continua as aventuras surreais e encantadoras de Alice Kingsley em Wonderland. O filme reúne Mia Wasikowska como Alice, Johnny Depp como o Chapeleiro Maluco, Helena Bonham Carter como a Rainha Vermelha e Anne Hathaway como a Rainha Branca, enquanto apresenta Sacha Baron Cohen como Tempo, uma criatura meio humana, meio relógio. Visualmente, o filme é um espetáculo deslumbrante, repleto de cenários imaginativos, efeitos visuais incríveis e cores vibrantes. Ele mantém o charme excêntrico do primeiro filme, mas foca mais em tempo, família e perdão, ao invés de apenas uma fantasia de amadurecimento. A história acompanha Alice retornando ao Wonderland através de um espelho mágico. Ela descobre que o Chapeleiro Maluco perdeu sua essência ao acreditar que sua família, há muito perdida, ainda poderia estar viva. Para salvá-lo, Alice precisa viajar no tempo usando um dispositivo chamado Cronosfera, encontrando versões mais jovens de personagens conhecidos e aprendendo segredos sobre seu passado. Embora o filme tenha sido criticado por um enredo mais fraco e problemas de ritmo, os fãs apreciaram os temas emocionantes de amizade, segundas chances e lidar com o luto.
A atuação de Johnny Depp como Chapeleiro Maluco recebeu opiniões mistas, mas a interpretação de Sacha Baron Cohen como Tempo foi amplamente elogiada por trazer humor e profundidade à narrativa. Alice através do Espelho 2016 é uma sequência fantástica e visualmente rica que expande a mitologia de Wonderland com temas de tempo, perdão e amizade. Embora não tenha alcançado o sucesso crítico ou de bilheteria de seu antecessor, continua sendo uma aventura de fantasia emocionante, com atuações marcantes e visuais memoráveis, especialmente para os fãs do estilo gótico de Tim Burton. Mesmo que a história tenha momentos mais fracos, Alice através do espelho encanta com visuais incríveis, personagens imaginativos e temas emocionantes de família, perdão e segundas chances. É uma jornada mágica que vale a pena para os fãs de Wonderland e aventuras de fantasia. Volte ao mundo encantado de Wonderland com Alice através do espelho 2016, a sequência visualmente deslumbrante de Alice no País das Maravilhas. Dirigido por James Bobbin, este aventura acompanha Alice enquanto ela viaja no tempo para salvar o Chapeleiro Maluco, descobrindo segredos, amizade e o verdadeiro valor do tempo ao longo do caminho. Alice através do espelho é um filme de aventura e fantasia de 2016, dirigido por James Bobbin e produzido por Tim Burton, servindo como sequência de Alice no País das Maravilhas, 2010. Inspirado de forma livre no romance Through the Looking Glass, de Lewis Carroll, continua as aventuras surreais e encantadoras de Alice Kingsley em Wonderland. O filme reúne Mia Wasikowska como Alice, Johnny Depp como o Chapeleiro Maluco, Helena Bonham Carter como a Rainha Vermelha e Anne Hathaway como a Rainha Branca, enquanto apresenta Sacha Baron Cohen como Tempo, uma criatura meio humana, meio relógio. Visualmente, o filme é um espetáculo deslumbrante, repleto de cenários imaginativos, efeitos visuais incríveis e cores vibrantes. Ele mantém um charme excêntrico do primeiro filme, mas foca mais em tempo, família e perdão, ao invés de apenas uma fantasia de amadurecimento. A história acompanha Alice retornando a Wonderland através de um espelho mágico. Ela descobre que o chapeleiro maluco perdeu sua essência ao acreditar que sua família, há muito perdida, ainda poderia estar viva. Para salvá-lo, Alice precisa viajar no tempo usando um dispositivo chamado Cronosfera, encontrando versões mais jovens de personagens conhecidos e aprendendo segredos sobre seu passado. Embora o filme tenha sido criticado por um enredo mais fraco e problemas de ritmo, os fãs apreciaram os temas emocionantes de amizade, segundas chances e lidar com o luto. A atuação de Johnny Depp como Chapeleiro Maluco recebeu opiniões mistas, mas a interpretação de Sacha Baron Cohen como Tempo foi amplamente elogiada por trazer humor e profundidade à narrativa. Alice através do Espelho 2016 é uma sequência fantástica e visualmente rica que expande a mitologia de Wonderland com temas de tempo, perdão e amizade. Embora não tenha alcançado o sucesso crítico ou de bilheteria de seu antecessor, continua sendo uma aventura de fantasia emocionante, com atuações marcantes e visuais memoráveis, especialmente para os fãs do estilo gótico de Tim Burton. Mesmo que a história tenha momentos mais fracos, Alice através do espelho encanta com visuais incríveis, personagens imaginativos e temas emocionantes de família, perdão e segundas chances. É uma jornada mágica que vale a pena para os fãs de Wonderland e aventuras de fantasia. Volte ao mundo encantado de Wonderland com Alice através do espelho 2016, a sequência visualmente deslumbrante de Alice no País das Maravilhas. Dirigido por James Bobbin, este aventura acompanha Alice enquanto ela viaja no tempo para salvar o Chapeleiro Maluco, descobrindo segredos, amizade e o verdadeiro valor do tempo ao longo do caminho. Alice através do espelho é um filme de aventura e fantasia de 2016, dirigido por James Bobbin e produzido por Tim Burton, servindo como sequência de Alice no País das Maravilhas, 2010. Inspirado de forma livre no romance Through the Looking Glass, de Lewis Carroll, continua as aventuras surreais e encantadoras de Alice Kingsley em Wonderland. O filme reúne Mia Wasikowska como Alice, Johnny Depp como o Chapeleiro Maluco, Helena Bonham Carter como a Rainha Vermelha e Anne Hathaway como a Rainha Branca, enquanto apresenta Sacha Baron Cohen como Tempo, uma criatura meio humana, meio relógio. Visualmente, o filme é um espetáculo deslumbrante, repleto de cenários imaginativos, efeitos visuais incríveis e cores vibrantes. Ele mantém um charme excêntrico do primeiro filme, mas foca mais em tempo, família e perdão, ao invés de apenas uma fantasia de amadurecimento. A história acompanha Alice retornando a Wonderland através de um espelho mágico.
Ela descobre que o chapeleiro maluco perdeu sua essência ao acreditar que sua família, há muito perdida, ainda poderia estar viva. Para salvá-lo, Alice precisa viajar no tempo usando um dispositivo chamado Cronosfera, encontrando versões mais jovens de personagens conhecidos e aprendendo segredos sobre seu passado. Embora o filme tenha sido criticado por um enredo mais fraco e problemas de ritmo, os fãs apreciaram os temas emocionantes de amizade, segundas chances e lidar com o luto. A atuação de Johnny Depp como Chapeleiro Maluco recebeu opiniões mistas, mas a interpretação de Sacha Baron Cohen como Tempo foi amplamente elogiada por trazer humor e profundidade à narrativa. Alice através do Espelho 2016 é uma sequência fantástica e visualmente rica que expande a mitologia de Wonderland com temas de tempo, perdão e amizade. Embora não tenha alcançado o sucesso crítico ou de bilheteria de seu antecessor, continua sendo uma aventura de fantasia emocionante, com atuações marcantes e visuais memoráveis, especialmente para os fãs do estilo gótico de Tim Burton. Mesmo que a história tenha momentos mais fracos, Alice através do espelho encanta com visuais incríveis, personagens imaginativos e temas emocionantes de família, perdão e segundas chances. É uma jornada mágica que vale a pena para os fãs de Wonderland e aventuras de fantasia. Volte ao mundo encantado de Wonderland com Alice através do espelho 2016, a sequência visualmente deslumbrante de Alice no País das Maravilhas. Dirigido por James Bobbin, esta aventura acompanha Alice enquanto ela viaja no tempo para salvar o Chapeleiro Maluco, descobrindo segredos, amizade e o verdadeiro valor do tempo ao longo do caminho. Alice através do espelho é um filme de aventura e fantasia de 2016, dirigido por James Bobbin e produzido por Tim Burton, servindo como sequência de Alice no País das Maravilhas, 2010. Inspirado de forma livre no romance Through the Looking Glass, de Lewis Carroll, continua as aventuras surreais e encantadoras de Alice Kingsley em Wonderland. O filme reúne Mia Wasikowska como Alice, Johnny Depp como o Chapeleiro Maluco, Helena Bonham Carter como a Rainha Vermelha e Anne Hathaway como a Rainha Branca, enquanto apresenta Sacha Baron Cohen como Tempo, uma criatura meio humana, meio relógio. Visualmente, o filme é um espetáculo deslumbrante, repleto de cenários imaginativos, efeitos visuais incríveis e cores vibrantes. Ele mantém o charme excêntrico do primeiro filme, mas foca mais em tempo, família e perdão, ao invés de apenas uma fantasia de amadurecimento. A história acompanha Alice retornando ao Wonderland através de um espelho mágico. Ela descobre que o Chapeleiro Maluco perdeu sua essência ao acreditar que sua família, há muito perdida, ainda poderia estar viva. Para salvá-lo, Alice precisa viajar no tempo usando um dispositivo chamado Cronosfera, encontrando versões mais jovens de personagens conhecidos e aprendendo segredos sobre seu passado. Embora o filme tenha sido criticado por um enredo mais fraco e problemas de ritmo, os fãs apreciaram os temas emocionantes de amizade, segundas chances e lidar com o luto. A atuação de Johnny Depp como Chapeleiro Maluco recebeu opiniões mistas, mas a interpretação de Sacha Baron Cohen como Tempo foi amplamente elogiada por trazer humor e profundidade à narrativa. Alice através do Espelho 2016 é uma sequência fantástica e visualmente rica que expande a mitologia de Wonderland com temas de tempo, perdão e amizade. Embora não tenha alcançado o sucesso crítico ou de bilheteria de seu antecessor, continua sendo uma aventura de fantasia emocionante, com atuações marcantes e visuais memoráveis, especialmente para os fãs do estilo gótico de Tim Burton. Mesmo que a história tenha momentos mais fracos, Alice através do espelho encanta com visuais incríveis, personagens imaginativos e temas emocionantes de família, perdão e segundas chances. É uma jornada mágica que vale a pena para os fãs de Wonderland e aventuras de fantasia. Volte ao mundo encantado de Wonderland com Alice através do espelho 2016, a sequência visualmente deslumbrante de Alice no País das Maravilhas. Dirigido por James Bobbin, esta aventura acompanha Alice enquanto ela viaja no tempo para salvar o Chapeleiro Maluco, descobrindo segredos, amizade e o verdadeiro valor do tempo ao longo do caminho. Alice através do espelho é um filme de aventura e fantasia de 2016, dirigido por James Bobbin e produzido por Tim Burton, servindo como sequência de Alice no País das Maravilhas, 2010. Inspirado de forma livre no romance Through the Looking Glass, de Lewis Carroll, continua as aventuras surreais e encantadoras de Alice Kingsley em Wonderland.
O filme reúne Mia Wasikowska como Alice, Johnny Depp como o Chapeleiro Maluco, Helena Bonham Carter como a Rainha Vermelha e Anne Hathaway como a Rainha Branca, enquanto apresenta Sacha Baron Cohen como Tempo, uma criatura meio humana, meio relógio. Visualmente, o filme é um espetáculo deslumbrante, repleto de cenários imaginativos, efeitos visuais incríveis e cores vibrantes. Ele mantém o charme excêntrico do primeiro filme, mas foca mais em tempo, família e perdão, ao invés de apenas uma fantasia de amadurecimento. A história acompanha Alice retornando a Wonderland através de um espelho mágico. Ela descobre que o chapeleiro maluco perdeu sua essência ao acreditar que sua família, há muito perdida, ainda poderia estar viva. Para salvá-lo, Alice precisa viajar no tempo usando um dispositivo chamado Cronosfera, encontrando versões mais jovens de personagens conhecidos e aprendendo segredos sobre seu passado. Embora o filme tenha sido criticado por um enredo mais fraco e problemas de ritmo, os fãs apreciaram os temas emocionantes de amizade, segundas chances e lidar com o luto. A atuação de Johnny Depp como Chapeleiro Maluco recebeu opiniões mistas, mas a interpretação de Sacha Baron Cohen como Tempo foi amplamente elogiada por trazer humor e profundidade à narrativa. Alice através do Espelho 2016 é uma sequência fantástica e visualmente rica que expande a mitologia de Wonderland com temas de tempo, perdão e amizade. Embora não tenha alcançado o sucesso crítico ou de bilheteria de seu antecessor, continua sendo uma aventura de fantasia emocionante, com atuações marcantes e visuais memoráveis, especialmente para os fãs do estilo gótico de Tim Burton. Mesmo que a história tenha momentos mais fracos, Alice através do espelho encanta com visuais incríveis, personagens imaginativos e temas emocionantes de família, perdão e segundas chances. É uma jornada mágica que vale a pena para os fãs de Wonderland e aventuras de fantasia. Volte ao mundo encantado de Wonderland com Alice através do espelho 2016, a sequência visualmente deslumbrante de Alice no País das Maravilhas. Dirigido por James Bobbin, esta aventura acompanha Alice enquanto ela viaja no tempo para salvar o Chapeleiro Maluco, descobrindo segredos, amizade e o verdadeiro valor do tempo ao longo do caminho. Alice através do espelho é um filme de aventura e fantasia de 2016, dirigido por James Bobbin e produzido por Tim Burton, servindo como sequência de Alice no País das Maravilhas, 2010. Inspirado de forma livre no romance Through the Looking Glass, de Lewis Carroll, continua as aventuras surreais e encantadoras de Alice Kingsley em Wonderland. O filme reúne Mia Wasikowska como Alice, Johnny Depp como o Chapeleiro Maluco, Helena Bonham Carter como a Rainha Vermelha e Anne Hathaway como a Rainha Branca, enquanto apresenta Sacha Baron Cohen como Tempo, uma criatura meio humana, meio relógio. Visualmente, o filme é um espetáculo deslumbrante, repleto de cenários imaginativos, efeitos visuais incríveis e cores vibrantes. Ele mantém o charme excêntrico do primeiro filme, mas foca mais em tempo, família e perdão, ao invés de apenas uma fantasia de amadurecimento. A história acompanha Alice retornando a Wonderland através de um espelho mágico. Ela descobre que o chapeleiro maluco perdeu sua essência ao acreditar que sua família, há muito perdida, ainda poderia estar viva. Para salvá-lo, Alice precisa viajar no tempo usando um dispositivo chamado Cronosfera, encontrando versões mais jovens de personagens conhecidos e aprendendo segredos sobre seu passado. Embora o filme tenha sido criticado por um enredo mais fraco e problemas de ritmo, os fãs apreciaram os temas emocionantes de amizade, segundas chances e lidar com o luto. A atuação de Johnny Depp como Chapeleiro Maluco recebeu opiniões mistas, mas a interpretação de Sacha Baron Cohen como Tempo foi amplamente elogiada por trazer humor e profundidade à narrativa. Alice através do Espelho 2016 é uma sequência fantástica e visualmente rica que expande a mitologia de Wonderland com temas de tempo, perdão e amizade. Embora não tenha alcançado o sucesso crítico ou de bilheteria de seu antecessor, continua sendo uma aventura de fantasia emocionante, com atuações marcantes e visuais memoráveis, especialmente para os fãs do estilo gótico de Tim Burton. Mesmo que a história tenha momentos mais fracos, Alice através do espelho encanta com visuais incríveis, personagens imaginativos e temas emocionantes de família, perdão e segundas chances. É uma jornada mágica que vale a pena para os fãs de Wonderland e aventuras de fantasia. Volte ao mundo encantado de Wonderland com Alice através do espelho 2016, a sequência visualmente deslumbrante de Alice no País das Maravilhas. Dirigido por James Bobbin,
Esta aventura acompanha Alice enquanto ela viaja no tempo para salvar o Chapeleiro Maluco, descobrindo segredos, amizade e o verdadeiro valor do tempo ao longo do caminho. Alice através do Espelho é um filme de aventura e fantasia de 2016, dirigido por James Bobbin e produzido por Tim Burton, servindo como sequência de Alice no País das Maravilhas, 2010. Inspirado de forma livre no romance Through the Looking Glass, de Lewis Carroll, continua as aventuras surreais e encantadoras de Alice Kingsley em Wonderland. O filme reúne Mia Wasikowska como Alice, Johnny Depp como o Chapeleiro Maluco, Helena Bonham Carter como a Rainha Vermelha e Anne Hathaway como a Rainha Branca, enquanto apresenta Sacha Baron Cohen como Tempo, uma criatura meio humana, meio relógio. Visualmente, o filme é um espetáculo deslumbrante, repleto de cenários imaginativos, efeitos visuais incríveis e cores vibrantes. Ele mantém um charme excêntrico do primeiro filme, mas foca mais em tempo, família e perdão, ao invés de apenas uma fantasia de amadurecimento. A história acompanha Alice retornando a Wonderland através de um espelho mágico. Ela descobre que o Chapeleiro Maluco perdeu sua essência ao acreditar que sua família, há muito perdida, ainda poderia estar viva. Para salvá-lo, Alice precisa viajar no tempo usando um dispositivo chamado Cronosfera, encontrando versões mais jovens de personagens conhecidos e aprendendo segredos sobre seu passado. Embora o filme tenha sido criticado por um enredo mais fraco e problemas de ritmo, os fãs apreciaram os temas emocionantes de amizade, segundas chances e lidar com o luto. A atuação de Johnny Depp como Chapeleiro Maluco recebeu opiniões mistas, mas a interpretação de Sacha Baron Cohen como Tempo foi amplamente elogiada por trazer humor e profundidade à narrativa. Alice através do Espelho 2016 é uma sequência fantástica e visualmente rica que expande a mitologia de Wonderland com temas de tempo, perdão e amizade. Embora não tenha alcançado o sucesso crítico ou de bilheteria de seu antecessor, continua sendo uma aventura de fantasia emocionante, com atuações marcantes e visuais memoráveis, especialmente para os fãs do estilo gótico de Tim Burton. Mesmo que a história tenha momentos mais fracos, Alice através do Espelho encanta com visuais incríveis, personagens imaginativos e temas emocionantes de família, perdão e segundas chances. É uma jornada mágica que vale a pena para os fãs de Wonderland e aventuras de fantasia. Volte ao mundo encantado de Wonderland com Alice através do Espelho 2016, a sequência visualmente deslumbrante de Alice no País das Maravilhas. Dirigido por James Bobbin, esta aventura acompanha Alice enquanto ela viaja no tempo para salvar o Chapeleiro Maluco, descobrindo segredos, amizade e o verdadeiro valor do tempo ao longo do caminho. Alice através do Espelho é um filme de aventura e fantasia de 2016, dirigido por James Bobbin e produzido por Tim Burton, servindo como sequência de Alice no País das Maravilhas, 2010. Inspirado de forma livre no romance Through the Looking Glass, de Lewis Carroll, continua as aventuras surreais e encantadoras de Alice Kingsley em Wonderland. O filme reúne Mia Wasikowska como Alice, Johnny Depp como o Chapeleiro Maluco, Helena Bonham Carter como a Rainha Vermelha e Anne Hathaway como a Rainha Branca, enquanto apresenta Sacha Baron Cohen como Tempo, uma criatura meio humana, meio relógio. Visualmente, o filme é um espetáculo deslumbrante, repleto de cenários imaginativos, efeitos visuais incríveis e cores vibrantes. Ele mantém um charme excêntrico do primeiro filme, mas foca mais em tempo, família e perdão, ao invés de apenas uma fantasia de amadurecimento. A história acompanha Alice retornando a Wonderland através de um espelho mágico. Ela descobre que o Chapeleiro Maluco perdeu sua essência ao acreditar que sua família, há muito perdida, ainda poderia estar viva. Para salvá-lo, Alice precisa viajar no tempo usando um dispositivo chamado Cronosfera, encontrando versões mais jovens de personagens conhecidos e aprendendo segredos sobre seu passado. Embora o filme tenha sido criticado por um enredo mais fraco e problemas de ritmo, os fãs apreciaram os temas emocionantes de amizade, segundas chances e lidar com o luto. A atuação de Johnny Depp como Chapeleiro Maluco recebeu opiniões mistas, mas a interpretação de Sacha Baron Cohen como Tempo foi amplamente elogiada por trazer humor e profundidade à narrativa. Alice através do Espelho 2016 é uma sequência fantástica e visualmente rica que expande a mitologia de Wonderland com temas de tempo, perdão e amizade. Embora não tenha alcançado o sucesso crítico ou de bilheteria de seu antecessor, continua sendo uma aventura de fantasia emocionante, com atuações marcantes e visuais memoráveis, especialmente para os fãs do estilo gótico de Tim Burton.
Mesmo que a história tenha momentos mais fracos, Alice através do espelho encanta com visuais incríveis, personagens imaginativos e temas emocionantes de família, perdão e segundas chances. É uma jornada mágica que vale a pena para os fãs de Wonderland e aventuras de fantasia. Volte ao mundo encantado de Wonderland com Alice através do espelho 2016, a sequência visualmente deslumbrante de Alice no País das Maravilhas. Dirigido por James Bobbin, este aventura acompanha Alice enquanto ela viaja no tempo para salvar o Chapeleiro Maluco, descobrindo segredos, amizade e o verdadeiro valor do tempo ao longo do caminho. Alice através do espelho é um filme de aventura e fantasia de 2016, dirigido por James Bobbin e produzido por Tim Burton, servindo como sequência de Alice no País das Maravilhas, 2010. Inspirado de forma livre no romance Through the Looking Glass, de Lewis Carroll, continua as aventuras surreais e encantadoras de Alice Kingsley em Wonderland. O filme reúne Mia Wasikowska como Alice, Johnny Depp como o Chapeleiro Maluco, Helena Bonham Carter como a Rainha Vermelha e Anne Hathaway como a Rainha Branca, enquanto apresenta Sacha Baron Cohen como Tempo, uma criatura meio humana, meio relógio. Visualmente, o filme é um espetáculo deslumbrante, repleto de cenários imaginativos, efeitos visuais incríveis e cores vibrantes. Ele mantém o charme excêntrico do primeiro filme, mas foca mais em tempo, família e perdão, ao invés de apenas uma fantasia de amadurecimento. A história acompanha Alice retornando ao Wonderland através de um espelho mágico. Ela descobre que o Chapeleiro Maluco perdeu sua essência ao acreditar que sua família, há muito perdida, ainda poderia estar viva. Para salvá-lo, Alice precisa viajar no tempo usando um dispositivo chamado Cronosfera, encontrando versões mais jovens de personagens conhecidos e aprendendo segredos sobre seu passado. Embora o filme tenha sido criticado por um enredo mais fraco e problemas de ritmo, os fãs apreciaram os temas emocionantes de amizade, segundas chances e lidar com o luto. A atuação de Johnny Depp como Chapeleiro Maluco recebeu opiniões mistas, mas a interpretação de Sacha Baron Cohen como Tempo foi amplamente elogiada por trazer humor e profundidade à narrativa. Alice através do espelho 2016 é uma sequência fantástica e visualmente rica que expande a mitologia de Wonderland com temas de tempo, perdão e amizade. Embora não tenha alcançado o sucesso crítico ou de bilheteria de seu antecessor, continua sendo uma aventura de fantasia emocionante, com atuações marcantes e visuais memoráveis, especialmente para os fãs do estilo gótico de Tim Burton. Mesmo que a história tenha momentos mais fracos, Alice através do espelho encanta com visuais incríveis, personagens imaginativos e temas emocionantes de família, perdão e segundas chances. É uma jornada mágica que vale a pena para os fãs de Wonderland e aventuras de fantasia. Volte ao mundo encantado de Wonderland com Alice através do espelho 2016, a sequência visualmente deslumbrante de Alice no País das Maravilhas. Dirigido por James Bobbin, este aventura acompanha Alice enquanto ela viaja no tempo para salvar o Chapeleiro Maluco, descobrindo segredos, amizade e o verdadeiro valor do tempo ao longo do caminho. Alice através do espelho é um filme de aventura e fantasia de 2016, dirigido por James Bobbin e produzido por Tim Burton, servindo como sequência de Alice no País das Maravilhas, 2010. Inspirado de forma livre no romance Through the Looking Glass, de Lewis Carroll, continua as aventuras surreais e encantadoras de Alice Kingsley em Wonderland. O filme reúne Mia Wasikowska como Alice, Johnny Depp como o Chapeleiro Maluco, Helena Bonham Carter como a Rainha Vermelha e Anne Hathaway como a Rainha Branca, enquanto apresenta Sacha Baron Cohen como Tempo, uma criatura meio humana, meio relógio. Visualmente, o filme é um espetáculo deslumbrante, repleto de cenários imaginativos, efeitos visuais incríveis e cores vibrantes. Ele mantém o charme excêntrico do primeiro filme, mas foca mais em tempo, família e perdão, ao invés de apenas uma fantasia de amadurecimento. A história acompanha Alice retornando ao Wonderland através de um espelho mágico. Ela descobre que o Chapeleiro Maluco perdeu sua essência ao acreditar que sua família, há muito perdida, ainda poderia estar viva. Para salvá-lo, Alice precisa viajar no tempo usando um dispositivo chamado Cronosfera, encontrando versões mais jovens de personagens conhecidos e aprendendo segredos sobre seu passado. Embora o filme tenha sido criticado por um enredo mais fraco e problemas de ritmo, os fãs apreciaram os temas emocionantes de amizade, segundas chances e lidar com o luto.
A atuação de Johnny Depp como Chapeleiro Maluco recebeu opiniões mistas, mas a interpretação de Sacha Baron Cohen como Tempo foi amplamente elogiada por trazer humor e profundidade à narrativa. Alice através do Espelho 2016 é uma sequência fantástica e visualmente rica que expande a mitologia de Wonderland com temas de tempo, perdão e amizade. Embora não tenha alcançado o sucesso crítico ou de bilheteria de seu antecessor, continua sendo uma aventura de fantasia emocionante, com atuações marcantes e visuais memoráveis, especialmente para os fãs do estilo gótico de Tim Burton. Mesmo que a história tenha momentos mais fracos, Alice através do espelho encanta com visuais incríveis, personagens imaginativos e temas emocionantes de família, perdão e segundas chances. É uma jornada mágica que vale a pena para os fãs de Wonderland e aventuras de fantasia. Volte ao mundo encantado de Wonderland com Alice através do espelho 2016, a sequência visualmente deslumbrante de Alice no País das Maravilhas. Dirigido por James Bobbin, este aventura acompanha Alice enquanto ela viaja no tempo para salvar o Chapeleiro Maluco, descobrindo segredos, amizade e o verdadeiro valor do tempo ao longo do caminho. Alice através do espelho é um filme de aventura e fantasia de 2016, dirigido por James Bobbin e produzido por Tim Burton, servindo como sequência de Alice no País das Maravilhas, 2010. Inspirado de forma livre no romance Through the Looking Glass, de Lewis Carroll, continua as aventuras surreais e encantadoras de Alice Kingsley em Wonderland. O filme reúne Mia Wasikowska como Alice, Johnny Depp como o Chapeleiro Maluco, Helena Bonham Carter como a Rainha Vermelha e Anne Hathaway como a Rainha Branca, enquanto apresenta Sacha Baron Cohen como Tempo, uma criatura meio humana, meio relógio. Visualmente, o filme é um espetáculo deslumbrante, repleto de cenários imaginativos, efeitos visuais incríveis e cores vibrantes. Ele mantém um charme excêntrico do primeiro filme, mas foca mais em tempo, família e perdão, ao invés de apenas uma fantasia de amadurecimento. A história acompanha Alice retornando a Wonderland através de um espelho mágico. Ela descobre que o Chapeleiro Maluco perdeu sua essência ao acreditar que sua família, há muito perdida, ainda poderia estar viva. Para salvá-lo, Alice precisa viajar no tempo usando um dispositivo chamado Cronosfera, encontrando versões mais jovens de personagens conhecidos e aprendendo segredos sobre seu passado. Embora o filme tenha sido criticado por um enredo mais fraco e problemas de ritmo, os fãs apreciaram os temas emocionantes de amizade, segundas chances e lidar com o luto. A atuação de Johnny Depp como Chapeleiro Maluco recebeu opiniões mistas, mas a interpretação de Sacha Baron Cohen como Tempo foi amplamente elogiada por trazer humor e profundidade à narrativa. Alice através do Espelho 2016 é uma sequência fantástica e visualmente rica que expande a mitologia de Wonderland com temas de tempo, perdão e amizade. Embora não tenha alcançado o sucesso crítico ou de bilheteria de seu antecessor, continua sendo uma aventura de fantasia emocionante, com atuações marcantes e visuais memoráveis, especialmente para os fãs do estilo gótico de Tim Burton. Mesmo que a história tenha momentos mais fracos, Alice através do espelho encanta com visuais incríveis, personagens imaginativos e temas emocionantes de família, perdão e segundas chances. É uma jornada mágica que vale a pena para os fãs de Wonderland e aventuras de fantasia. Volte ao mundo encantado de Wonderland com Alice através do espelho 2016, a sequência visualmente deslumbrante de Alice no País das Maravilhas. Dirigido por James Bobbin, este aventura acompanha Alice enquanto ela viaja no tempo para salvar o Chapeleiro Maluco, descobrindo segredos, amizade e o verdadeiro valor do tempo ao longo do caminho. Alice através do espelho é um filme de aventura e fantasia de 2016, dirigido por James Bobbin e produzido por Tim Burton, servindo como sequência de Alice no País das Maravilhas, 2010. Inspirado de forma livre no romance Through the Looking Glass, de Lewis Carroll, continua as aventuras surreais e encantadoras de Alice Kingsley em Wonderland. O filme reúne Mia Wasikowska como Alice, Johnny Depp como o Chapeleiro Maluco, Helena Bonham Carter como a Rainha Vermelha e Anne Hathaway como a Rainha Branca, enquanto apresenta Sacha Baron Cohen como Tempo, uma criatura meio humana, meio relógio. Visualmente, o filme é um espetáculo deslumbrante, repleto de cenários imaginativos, efeitos visuais incríveis e cores vibrantes. Ele mantém um charme excêntrico do primeiro filme, mas foca mais em tempo, família e perdão, ao invés de apenas uma fantasia de amadurecimento. A história acompanha Alice retornando a Wonderland através de um espelho mágico.
Ela descobre que o chapeleiro maluco perdeu sua essência ao acreditar que sua família, há muito perdida, ainda poderia estar viva. Para salvá-lo, Alice precisa viajar no tempo usando um dispositivo chamado Cronosfera, encontrando versões mais jovens de personagens conhecidos e aprendendo segredos sobre seu passado. Embora o filme tenha sido criticado por um enredo mais fraco e problemas de ritmo, os fãs apreciaram os temas emocionantes de amizade, segundas chances e lidar com o luto. A atuação de Johnny Depp como chapeleiro maluco recebeu opiniões mistas, mas a interpretação de Sacha Baron Cohen como Tempo foi amplamente elogiada por trazer humor e profundidade à narrativa. Alice através do Espelho 2016 é uma sequência fantástica e visualmente rica que expande a mitologia de Wonderland com temas de tempo, perdão e amizade. Embora não tenha alcançado o sucesso crítico ou de bilheteria de seu antecessor, continua sendo uma aventura de fantasia emocionante, com atuações marcantes e visuais memoráveis, especialmente para os fãs do estilo gótico de Tim Burton. Mesmo que a história tenha momentos mais fracos, Alice através do espelho encanta com visuais incríveis, personagens imaginativos e temas emocionantes de família, perdão e segundas chances. É uma jornada mágica que vale a pena para os fãs de Wonderland e aventuras de fantasia. Volte ao mundo encantado de Wonderland com Alice através do espelho 2016, a sequência visualmente deslumbrante de Alice no País das Maravilhas. Dirigido por James Bobbin, este aventura acompanha Alice enquanto ela viaja no tempo para salvar o chapeleiro maluco, descobrindo segredos, amizade e o verdadeiro valor do tempo ao longo do caminho. Alice através do espelho é um filme de aventura e fantasia de 2016, dirigido por James Bobbin e produzido por Tim Burton, servindo como sequência de Alice no País das Maravilhas, 2010. Inspirado de forma livre no romance Through the Looking Glass, de Lewis Carroll, continua as aventuras surreais e encantadoras de Alice Kingsley em Wonderland. O filme reúne Mia Wasikowska como Alice, Johnny Depp como o Chapeleiro Maluco, Helena Bonham Carter como a Rainha Vermelha e Anne Hathaway como a Rainha Branca, enquanto apresenta Sacha Baron Cohen como Tempo, uma criatura meio humana, meio relógio. Visualmente, o filme é um espetáculo deslumbrante, repleto de cenários imaginativos, efeitos visuais incríveis e cores vibrantes. Ele mantém o charme excêntrico do primeiro filme, mas foca mais em tempo, família e perdão, ao invés de apenas uma fantasia de amadurecimento. A história acompanha Alice retornando a Wonderland através de um espelho mágico. Ela descobre que o chapeleiro maluco perdeu sua essência ao acreditar que sua família, há muito perdida, ainda poderia estar viva. Para salvá-lo, Alice precisa viajar no tempo usando um dispositivo chamado Cronosfera, encontrando versões mais jovens de personagens conhecidos e aprendendo segredos sobre seu passado. Embora o filme tenha sido criticado por um enredo mais fraco e problemas de ritmo, os fãs apreciaram os temas emocionantes de amizade, segundas chances e lidar com o luto. A atuação de Johnny Depp como chapeleiro maluco recebeu opiniões mistas, mas a interpretação de Sacha Baron Cohen como Tempo foi amplamente elogiada por trazer humor e profundidade à narrativa. Alice através do Espelho 2016 é uma sequência fantástica e visualmente rica que expande a mitologia de Wonderland com temas de tempo, perdão e amizade. Embora não tenha alcançado o sucesso crítico ou de bilheteria de seu antecessor, continua sendo uma aventura de fantasia emocionante, com atuações marcantes e visuais memoráveis, especialmente para os fãs do estilo gótico de Tim Burton. Mesmo que a história tenha momentos mais fracos, Alice através do espelho encanta com visuais incríveis, personagens imaginativos e temas emocionantes de família, perdão e segundas chances. É uma jornada mágica que vale a pena para os fãs de Wonderland e aventuras de fantasia.